No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre o primeiro pedido de reforço feito por Domenech Torrent, novo treinador do Flamengo, à diretoria. Também vou te atualizar sobre o processo de fritura a Gesualdo Ferreira no Santos. Vai rolar uma série de reuniões ao longo da tarde e ele pode ser demitido a qualquer instante. Para completar, os bastidores do Totem da Discórdia no São Paulo, lá no Morumbi, e Daverson, jogador do Palmeiras, que teve mais uma porta fechada na China. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todo esse caminhão de informações extremamente importantes, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo a melhor opção para você ficar super bem informado quando o assunto é futebol. Você baixa o OneFootball no seu celular, absolutamente de graça, e passa a ter todas as informações muito fácil, diante de apenas um clique. Quero mostrar para vocês a capa do OneFootball, que acaba de atualizar sobre a chegada de Domenech Torrent, que virou oficial. O Flamengo acabou de fazer o anúncio e o OneFootball já registrou na sua capa. Tem também a notícia da definição das datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista, tudo na sua tela, bem fácil. Tudo para você não perder notícia nenhuma a respeito do mundo da bola e é bem fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, você clica lá, baixa o OneFootball e passa a usar no seu celular, serve para qualquer modelo. Bora começar o vídeo falando sobre Daverson, que perdeu uma oportunidade de se transferir para a China. Ele está na mira, ou estava na mira, de dois clubes chineses, o Wuhan e o Tianjin Teda. O problema é que o Tianjin Teda acaba de fechar a contratação do atacante brasileiro Sandro Lima, que disputou a última temporada no futebol português pelo Gil Vicente. A busca do Tianjin Teda por um centroavante se baseava em três nomes: do Daverson, do Sandro Lima e de um atacante francês que pertence ao Amiens. O problema é que o Daverson foi considerado muito caro. O Palmeiras quer entre 5 e 6 milhões de euros para fazer negócio e o Daverson ainda exige salários na casa de 4 milhões de euros, acima inclusive do teto estabelecido pela Federação Chinesa de Futebol. Já o Sandro Lima acabou sendo uma opção bem mais barata, vai pagar 1 milhão de euros o Tianjin Teda ao Grêmio Anápolis, que era dono dos direitos econômicos, para ficar com o jogador em definitivo. O Sandro Lima já assinou o contrato com o time chinês e está embarcando para lá, onde vai passar por um período de quarentena de 14 dias, tudo por causa do coronavírus. Quero te ajudar a entender agora por que tanto barulho, por conta da presença de totens com imagens de torcedores do São Paulo no Morumbi, assistindo, entre aspas, a partida e a vitória do Corinthians contra o Red Bull Bragantino por 2-0 nessa quinta-feira. Pegou bem mal para os dirigentes do São Paulo, para o departamento de marketing, que esses, entre aspas, torcedores, ou a imagem desses torcedores, tenha ficado depois da partida do São Paulo contra o Mirassol. Isso aconteceu por alguns motivos. Primeiro deles porque o São Paulo, quando criou essa ação, imaginou deixar esses totens durante todo o período até que o torcedor possa voltar ao estádio. Foi esse o acordo feito com os torcedores que compraram o direito de ter sua imagem estampada no estádio por meio de um totem. R$ 109 para quem não é sócio torcedor, R$ 79 para quem é sócio torcedor. O São Paulo fez o jogo na quarta-feira contra o Mirassol e a diretoria estava convencida de que o time passaria dessa fase e jogaria sábado ou domingo as semifinais do Campeonato Paulista. Por isso não se criou uma alternativa em caso de derrota, levando em consideração que no dia seguinte o Corinthians visitaria o Morumbi para enfrentar como visitante o Red Bull Bragantino. O fim da história todo mundo já sabe, o São Paulo perdeu por 3-2 para o Mirassol e esses totens acabaram ficando para o dia seguinte, na vitória por 2-0 do Corinthians em cima do time de Bragança Paulista, uma provocação enorme dos torcedores corintianos nas redes sociais e uma irritação gigante dos São Paulinos, que já estão irritados com Fernando Diniz, com Leco, com Raí, com Alexandre Pássaro, e agora ganharam mais um motivo para se incomodar a presença desses totens. Então, foram dois os principais motivos para essa situação. Primeiro deles, a falta de previsão dos dirigentes, eles não imaginavam que seriam eliminados pelo Mirassol, e depois o departamento de marketing do São Paulo dormiu no ponto. Depois da derrota, poderia ter alguém pensado na possibilidade da retirada desses totens. Nem seria uma estratégia tão fácil, porque você não pode trabalhar com muitas pessoas nesse momento de pandemia. O protocolo do coronavírus exige ou cria uma série de regras em relação, por exemplo, ao tempo do jogo. Não daria para alguém estar trabalhando no Morumbi, por exemplo, às 5, 6 da tarde, com a proximidade do jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. Enfim, passou, mas é mais um exemplo do descaso dos dirigentes do São Paulo para com várias situações do clube. A derrota para a Ponte Preta por 3-1 nessa quinta-feira, que eliminou o Santos, pode ter sido a última partida de Gesualdo Ferreira à frente do clube. Uma série de reuniões vão acontecer ao longo da tarde dessa sexta-feira para definir o futuro do técnico português. E essa decisão tem sido amadurecida pelo presidente José Carlos Pérez desde a madrugada de quinta para sexta-feira, vai ser tomada a partir de alguns encontros importantes.
O gerente de futebol do Peixe, William Thomas, almoçou com o Gesualdo para entender o técnico português e o pensamento dele daqui para frente. Ao longo da tarde, a ideia do Pérez é se reunir com membros do comitê de gestão para que eles pesem os prós e contras da continuidade do técnico português, que não consegue emplacar um bom trabalho. Desde a retomada do Campeonato Paulista, o Santos não venceu, acabou empatando com o Santo André, perdeu do Novo Horizontino e perdeu da Ponte Preta. Com a curiosidade de que nos 4 últimos jogos, uma expulsão por jogo, várias dessas expulsões ainda no primeiro tempo, para complicar de vez a situação do Santos. Contratado para substituir o Jorge Sampaoli, o Gesualdo só disputou 15 partidas à frente do Peixe. Foram 6 vitórias, 4 empates e mais 5 derrotas. O time marcou 17 vezes e tomou 16 gols. Acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista. Tem boas chances na Libertadores da América, mas só volta a entrar em campo no Campeonato Brasileiro. E o que mais irritou os dirigentes lá em Da Queda, dentro de casa, por um time do interior que quase estava rebaixado antes da volta do campeonato, foi o fato de a diretoria ter feito todo o esforço do mundo para pagar os salários do mês de julho, pagamento de forma integral, 100% dos salários, e esse pagamento aconteceu antes do jogo, para uma eliminação da forma como foi. Quero falar agora sobre Domenech Torrent e seu primeiro pedido de reforço para a diretoria do Flamengo. Antes, primeiro uma atualização. No fim da manhã dessa sexta-feira, no início da tarde, o Flamengo confirmou de forma oficial a chegada do técnico catalão. Teve até um vídeo que eu quero dividir com vocês. Olá, sou Dome, estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos lutar por ganhar títulos e nos vemos em breve. Muito obrigado. O Domenech Torrent assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2021, mesma data em que termina o mandato de Rodolfo Landim como presidente do clube. Queria te contar que o Domenech chega para ganhar pouco mais da metade do que ganhava o Jorge Jesus. Gravei um vídeo em que eu dou todos os detalhes sobre essa história. Mas, falando a respeito da primeira indicação de reforço feita por Domenech nas tratativas ainda em território espanhol com Marcos Braz e Bruno Spindel. Cheguei antes de gravar o vídeo a conversar com o Marcos Braz e ele preferiu despistar. Não confirmou que já há essa tratativa em busca de um reforço. Mas uma fonte importante que eu tenho do mercado me assegurou que o Flamengo já conversa com o City Football Group, que é aquele grupo que administra 9 clubes no mundo, entre eles o Manchester City e o New York City, onde o Domenech trabalhou, e a tratativa, as conversas se dão para que o Flamengo atenda ao primeiro pedido do Domenech em relação a reforço. Infelizmente ainda não consegui descobrir nem o nome, nem a posição do jogador, por mais que eu tenha perguntado para essa minha fonte e para o Marcos Braz, não consegui descobrir quem é esse atleta pedido pelo Domenech Torrent. O que eu posso te assegurar é que ele faz parte desse City Football Group, ou seja, está em algum dos 9 clubes espalhados pelo mundo. Quais são as maiores possibilidades? Vamos tentar fazer um jogo de quebra-cabeça para tentar pelo menos situar vocês sobre de onde pode vir esse nome. O Domenech trabalhou recentemente com Guardiola no Manchester City, poderia ser uma alternativa. Ele esteve entre 2018 e 2019 no New York City. Talvez a maior possibilidade venha daí e daqui a pouco eu vou te falar sobre alguns nomes que ele gosta. E ele mora em Girona, na região onde está o Girona, um desses 9 times do City Football Group lá na Espanha. Imagino que a possibilidade de indicação parta de atletas ou de um atleta de algum desses 3 clubes. Antes de gravar o vídeo eu também conversei com um dirigente dos Estados Unidos que conversou recentemente com o Domenech. Ele pensou sobre a contratação do técnico espanhol e fez uma espécie de entrevista, assim como o Flamengo fez em território espanhol. As conversas entre o Domenech, o Braz e o Spindel aconteceram em Madrid. E nesse contato do técnico espanhol com o dirigente nos Estados Unidos, esse treinador falou sobre 4 jogadores que ele gostava muito do New York City. A partir daí, são nomes que a gente pode especular, e apenas especular, não estou falando que são esses os nomes, tá? Só queria te contar que ele gosta muito desses 4 jogadores. São eles, o atacante brasileiro Éber, nunca havia ouvido falar, tem 28 anos de idade, foi revelado na base do Figueirense e faz muito sucesso com a camisa do New York. É centroavante, e isso acho que diminui um pouquinho a possibilidade dele ser esse alvo, até porque o Flamengo está bem servido de centroavantes. O Éber tem na atual temporada 5 jogos e 3 gols, na temporada passada havia feito 15 gols em 26 jogos. Outro nome que o Domenech Torrent gosta muito e que joga no New York é o nome do Medina, meio atacante paraguaio, tem apenas 23 anos de idade, passou por todas as categorias de base da seleção paraguaia e já disputou um jogo pela seleção principal. Havia sido comprado em 2018, ainda na era Domenech, do Libertad, por 3 milhões de dólares. Esse é um jogador que agrada demais ao técnico espanhol. Tem também o Castellanos, atacante argentino, 21 anos de idade. Ele chegou do Torque também em 2018, também a pedido do Domenech. O Torque é outro clube que faz parte desse projeto do City Football Group.
Esse é um atacante argentino que atua pelo lado do campo, ainda não conseguiu ser titular absoluto, mas é olhado com muito carinho por ter 21 anos de idade. E para fechar, o último nome pedido pelo Domenech Torrent, na conversa que teve com um dirigente no futebol dos Estados Unidos, foi do Mata Rita, lateral esquerdo e também ponta esquerda, 26 anos. Ele é costarriquenho, titular absoluto do time, uma das referências do New York desde a temporada passada, embora a gente veja o Flamengo super bem servido em relação ao lateral esquerdo. Tem o René, tem o Felipe Luiz, em relação à ponta esquerda também tem boas opções. Não acho que talvez seja esse o nome, mas só queria contar para você que nesse bate-papo que ele teve com um dirigente nos Estados Unidos, fez excelentes referências a esses 4 jogadores. E antes de fechar o vídeo, eu queria pedir para você que está assistindo ao vídeo até agora, para usar o espaço para comentários, para dizer quais as posições ou qual a posição mais carente do atual elenco do Flamengo, beleza? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta um botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí, toda vez que eu fizer um vídeo ou uma live, vai aparecer uma notificação no seu celular. Para completar, eu queria pedir para você que já é inscrito, que já acionou o sininho, que já deu like, para virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo do vídeo tem um quadro escrito Seja Membro em azul. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens bem legais que só os membros do canal passam a ter. Beleza?